Aqui, para o vídeo não ficar longo, eu optei por dividir ele. E aqui vou retomar, dar continuidade ao diagrama de posição, que foi a parte onde a gente parou, onde no vídeo anterior eu expliquei como implementar essa função aqui, de modo que a reta R2' varie ao deslocar esse cursor θ2 aqui em cima. Pronto. Aí eu vou dar continuidade para a criação da barra R3, que é que vai partir do ponto A e interceptar o eixo X com o comprimento de 30 centímetros. E aí, despoluindo o desenho, eu vou omitir a cônica, que é a circunferência, aqui. E a partir desse ponto A, eu vou criar uma circunferência também com o raio variável, que foi o mesmo que a gente fez para criar a reta R2'. Vou vir aqui, círculo dado centro e raio, clico aqui em cima, aí ele vai perguntar se eu quero, ou se eu abrir essa janela para eu definir a dimensão, ou criar, que é o que eu vou fazer aqui agora, definir uma variável. Definir uma variável aqui, vou colocar R3', já que aqui eu coloquei R2'. Clicar aqui. Melhor, como eu vou criar um controle deslizante aqui, vou criar algo semelhante a esse R2 aqui, eu vou tirar o linha para ficar compatível com o linha aqui, apertar OK. Ele vai perguntar de novo se a gente quer criar um controle deslizante, eu venho OK. E aqui eu vou só configurar esse alcance aqui. Vou definir o valor mínimo como 0, o máximo como 50 também e o incremento de 1. Aperto aqui, posso fechar já. Só vou reposicionar aqui. Opa, sumiu. Apertei Ctrl Z aqui, ele reapareceu. Eu vou reposicionar. Posso colocar em qualquer lugar. Vou botar aqui mesmo. E aqui vou definir o valor que a gente quer, que eu quero, né? 30 centímetros. 30 centímetros, como dá pra ver aqui. Pronto. Então, quer dizer que o ponto que eu quero é esse, o ponto que vai definir as dimensões da reta R3 é esse aqui, o A, até esse aqui de interseção entre o eixo X e a circunferência. Pronto. Aí eu vou aqui agora, como eu quero essa interseção entre dois objetos, eu vou vir aqui agora, apertando a setinha para baixo e escolher essa opção aqui, que é a interseção de dois pontos, de dois objetos. E venho aqui. Uma coisa interessante de saber é que, por exemplo, se eu clicar em um objeto e depois no outro, como esses objetos se interceptam em dois pontos, ele vai definir os dois pontos diretamente. Só que não tem problema nenhum, né? Eu sei que o ponto que eu quero é o D, mas ele vai dar o ponto C aqui, eu posso apenas omitir esse ponto C. Cadê? Aqui. Se eu omitir esse ponto C, ele desaparece. Mas aí, só para ficar mais organizado o desenho, eu vou voltar e mostrar essa outra possibilidade aqui, que é ainda na interseção, na função interseção aqui em cima, eu coloco em cima dos dois objetos ao mesmo tempo. Como é isso? Quando eu ver que ele acendeu a circunferência e acusou aqui eixo X, com esse nome vermelho aí, eu sei que ele está exatamente em cima dos dois objetos. Então eu clico aqui. Aí agora sim ele vai criar só um ponto, em vez dos dois anteriores. Despoluindo o desenho, né? Pronto. Agora eu sei que a reta que eu quero, o R3, vai partir daqui até aqui. Aí eu vou omito aqui. Venho na opção de criar um segmento de reta, clico no ponto A, no ponto C, aí ele vai definir a reta F de novo.
porque ele continua com a letra F. Isso aqui acontece, essa criação de pontos acontece. Eu tentei clicar em cima da letra F, mas aí ele acabou criando 2 pontos. Porque isso acontece porque eu não apertei ESC. Toda vez que você seleciona uma função aqui em cima, é bom sempre apertar ESC para não ocorrer essa confusão. Eu vou voltar aqui, Ctrl Z. Aí eu vou criar de novo. Pronto, aí aqui agora eu vou apertar ESC. Você acompanha aqui em cima que ele vai voltar para essa função aqui, que é mover. Justamente vai voltar para o íconezinho. Apertando ESC, ele volta para essa opção. Aí agora sim eu posso clicar aqui em F e arrastar. Opa, aqui, arrastei e vou renomear. Clicando 2 vezes ali, eu aperto propriedades e aqui eu vou colocar R underline 3, só que o 3 já existe aqui, né? Para não dar conflito eu vou colocar linha e seguir o mesmo padrão, R2 linha e R3 linha. E aqui tá feito o diagrama de posição. Eu vou omitir esse ponto B, que foi usado só como auxílio, e aqui agora, variando esse ângulo, θ2, o objeto se move. Para não precisar ficar modificando aqui manualmente, a gente pode vir aqui, clicar com o botão direito e apertar em animar. Aperte em animar e ele fica alterando automaticamente os valores. Pode ver aqui. Se eu clicar de novo, tirar o íconezinho aqui, ele parou no ângulo bom. Vamos dar continuidade ao diagrama de velocidade para o vídeo não ficar muito grande. Para o diagrama de velocidade eu vou vir aqui na opção ponto, eu vou criar um ponto em qualquer posição aqui, vou renomear ele com O2, como O2, O', na verdade. Opa, O maiúsculo linha, que é o de velocidade. E a partir desse ponto aqui, eu vou traçar a velocidade da barra R2, que é a velocidade VA. A gente sabe que VA é o ômega 2, que é a velocidade dessa barra R2, vezes o raio dessa barra, que é R2 linhas, que é igual a R2 aqui em cima. Isso aqui esse R2 linhas é para ilustrar a presença do segmento de reta, porém, na verdade, o valor é alterado por esse R2 aqui em cima. Aí o que é que eu vou fazer? Eu já tenho o R2 aqui, o que eu preciso criar, definir aqui no programa, é o valor de ômega 2. Como eu quero que exista a possibilidade de variação do ômega 2, eu vou criar um controle eu vou definir ômega 2 a partir de um controle deslizante. Vou vir aqui na opção controle deslizante, clicar aqui, clicar com esquerdo, eu cliquei com direito, clica com esquerdo, e aí o ômega 2 vai ser um número, então eu não preciso clicar em ângulo aqui como eu fiz para criar esse controle deslizante. Aí eu vou vir aqui na janela letra grega e vou aqui, ômega 2, ômega underline 2, e apertar OK. Pronto. Aí eu posso variar aqui o valor de ômega 2. Ele não muda nada, modificando aqui, ele não muda nada no diagrama, porque não tem nada aqui nesse diagrama que esteja associado a esse valor no diagrama de posição. Porém, a partir do diagrama de velocidade, eu vou ter que definir aqui a reta, o módulo da reta VA. Eu vou usar esse valor aqui de ômega 2. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova circunferência, dado centro e raio, a partir desse ponto O'. E aqui, em vez de eu definir como R2, R3, eu vou definir o módulo desse raio, o valor do raio, como sendo ômega 2, que é
é exatamente o que está descrito aqui, ômega 2, vezes esse R2 aqui, que é o que vai estar sendo modificado. Em vez de ser R2', eu tenho que colocar R2. Então, coloco aqui R2 e pronto. O valor desse raio vai ser esse produto aí, que tem exatamente essa dimensão. Vou colocar aqui mais para baixo para ficar visível. Pronto. Aqui está definido o módulo da velocidade, VA, que eu já tenho as variáveis aqui, R2 e ômega 2. Então, eu agora preciso da direção e do sentido. A direção a gente sabe que é sempre uma reta perpendicular aqui, clicar no triângulo para baixo, a reta perpendicular a essa aqui, R2. Então, clicando aqui em cima, vai passar uma reta perpendicular, que eu vou pegar essa reta e fixar nesse ponto. E aí, eu já tenho a direção, o módulo, que é o tamanho dessa circunferência, o raio dessa circunferência. Eu já tenho a direção e agora falta definir o sentido. Como eu sei que essa barra R2 ela gira no sentido anti-horário, então quer dizer que a velocidade vai estar para cá, para a esquerda, daqui para lá. Ou seja, vai ser do centro até essa direção. Então a partir daqui eu vou selecionar a opção interseção de dois objetos e vou vir aqui. Quando os dois ficarem claros, eu sei que está na interseção. Se eu coloco em cima da reta, só a reta fica escura. Se eu coloco só em cima da circunferência, só a circunferência fica escura. O ponto onde há a interseção desses dois objetos, ambos vão ficar destacados aqui em escuro. Aí eu aperto aqui em cima e ele define o ponto D aqui. O ponto D, um novo ponto, que ele vai nomeando os novos objetos de acordo com a sequência, né? Parou em C, aqui eu venho, o próximo ponto, consequentemente, vai ser o D. Esse ponto C aqui eu posso renomear ele para que fique como sendo B, de acordo com o que a gente viu na sala. Pronto. Esse ponto aqui eu posso defini-lo como sendo A', já que a gente está tratando de velocidade agora. Aqui é a linha, certo? Isso aqui, tudo que eu defini aqui agora foi só para saber o módulo, a direção e o sentido, que é para cima. Aí aqui agora eu vou omitir essa nova circunferência que eu fiz, essa reta também, para não ficar muito poluído o desenho. E aqui agora eu vou na opção vetor, que está aqui embaixo, certo? Selecionei a opção vetor e vou desenhar o vetor a partir do ponto da origem, que é o O', até do ponto de partida até o ponto de chegada, que é o A'. E aqui o vetor está sendo definido como U. Vale ressaltar aqui, acabei de ir explicando de acordo com o que eu ia criando, porém até então existia a parte de cônicas, números, pontos, retas e segmento, que foi tudo que eu criei. Tinha um ângulo aqui também. Quando eu criei ângulo, ele definiu um ângulo aqui, a parte de ângulo. Só que agora eu criei um vetor, que foi o primeiro que eu criei até então, que é o vetor U. E ele acabou de criar mais uma etapa aqui, que é o vetor U, como está sendo definido aqui. Aí ele dá as coordenadas do vetor, menos 8.3 e 7,22. Aí eu venho aqui para ficar mais claro, clico duas vezes, aperto em propriedades e renomeio esse vetor. Em vez de U, eu vou definir como VA, que é a velocidade do ponto A. Pronto, ele já renomeou aqui, VA. Para o diagrama de velocidade, essa foi a etapa mais complicadinha, né, que a gente teve que criar a circunferência, cujo raio é dado pelo produto entre R2 e ômega 2, e posteriormente a gente definiu a reta perpendicular a essa aqui, passando pela origem. Como a gente sabe que o sentido é para a esquerda, da direita para a esquerda, então a gente sabe que o sentido do vetor é
de O' até a linha, como está aqui. E agora as outras etapas são um pouco mais fáceis, que é definir a velocidade a velocidade VBA e a velocidade de B. Como a gente sabe aqui, a velocidade de B é sempre no eixo horizontal. Então, a gente vai vir aqui agora, ainda em reta perpendicular, e criar uma perpendicular a essa aqui. Porém, como essa reta aqui representa a velocidade VBA, então essa reta tem que sair da ponta de A. Aqui. Essa direção aqui dessa reta representa a velocidade VBA, que é perpendicular barra BA. Pronto. Agora eu venho na opção de reta paralela, seleciono essa opção. Como eu sei que a velocidade de B vai estar sempre paralela ao eixo X, eu venho aqui com a opção de reta paralela e crio uma paralela ao eixo X, como está sendo mostrado aqui. Pronto, eu já tenho essas duas retas, a reta que representa a perpendicular a AB e a reta que representa a paralela a X. Então, eu posso vir aqui agora na opção interseção de dois objetos e crio um ponto aqui que é justamente a interseção desses dois. Aqui. Esse ponto C novo aqui, que acabou de ser criado. Criei um ponto C, ele automaticamente já aparece aqui na janela de álgebra. Pronto. Despoluindo o desenho, eu vou omitir essas duas novas retas que eu criei. Pronto. Aqui está. Esse ponto C eu vou renomear ele como B'. Mais uma vez, a gente está tratando de velocidade, então vai ser B'. E aí sim, eu já sei o módulo da velocidade VBA e assim como o módulo da velocidade VB. Porém, eu não sei muito bem o sentido. E aí, para ficar mais claro, como eu sei que VBA é a velocidade, na verdade, para ficar mais fácil, a velocidade de B é igual à velocidade de A mais a velocidade de VBA. Então, isso significa que a velocidade B vai ter que ser o vetor VA mais o vetor VBA, ou seja, o vetor VBA vai ter que partir de A' a B'. Deixa eu voltar aqui. Só deslocar um pouco esse U aqui para não ficar dentro do desenho. E aqui tá o vetor. Eu já vou renomear logo esse vetor U aqui, para ficar, não confundir. VBA. Pronto. Vou colocar um pouco mais para cá. Repetindo o que eu tinha acabado de falar, que o vetor VB é igual a VA mais VBA. Então, a soma de vetor, né? A pontinha de um na caudinha aqui do outro. Eu vou selecionar mais uma vez a opção de vetor aqui e vou clicar no ponto O' até chegar no ponto B'. De novo, apareceu o U aqui, o vetor U. Como eu renomeei ele vai continuar a partir da última letra, que é U. Então, ele volta o U aqui de novo. Aí eu vou renomear mais uma vez, propriedades, e vou definir aqui como velocidade de B, VB. Pronto. Aqui está descrito agora o diagrama de velocidade, que vai acompanhar todos os parâmetros aqui que estão sendo alterados. Todos os parâmetros. Deixa eu botar num ângulo menos complicado. 50. Tá bom, esse aqui. E aí pronto, a gente acompanhou que movimentando esse θ2, tudo aqui vai ser movimentado. Falta agora o diagrama de aceleração.
eu vou reiniciar de modo semelhante ao diagrama de velocidade, que é criar um ponto aqui em qualquer canto da tela, renomear esse ponto como O, duas linhas, O, duas linhas, já que é aceleração, e a partir desse ponto aqui eu vou definir as acelerações, que vai ser o que? A normal de A, a aceleração normal de A, que é sentido da extremidade para o centro. Aqui a reta V, ou a reta AB, a gente sabe que tem aceleração normal e também aceleração tangencial, que é perpendicular aqui. E o ponto B ele só tem aceleração linear, né, no caso. A reta R2' não tem aceleração tangencial, já que ômega é constante, ou seja, a derivada de uma constante é zero. E aí a gente vai retomar a mesma ideia, que é a partir desse ponto aqui criar uma circunferência variável, de modo que essa circunferência tenha o valor de ômega 2 ao quadrado vezes R2, que é justamente o tamanho, o módulo da velocidade normal, ou da aceleração normal de A. Porém, não, já está tudo certo, porque aqui a gente tem o ômega 2, né? Para definir a normal de ômega, a normal de BA, é que a gente vai precisar do ômega 3, que a gente não tem aqui ainda em números. Em números a gente só tem R2, R3 e o ômega 2. E aí a gente precisa criar o ômega 3. Como a gente sabe que o ômega 3, que é essa aceleração aqui, ela é igual a VBA sobre R3 linha. Então é só a gente vir aqui nessa janela de entrada e definir ômega 3 underline 3 como sendo igual a deixa eu ver aqui é VBA, ou seja, V underline B maiúsculo A maiúsculo, como está sendo aqui, isso dividido por R3, só que eu vou associar justamente a esse R3 aqui, que é o variável. Então vai ser R underline 3, o R tem que ser minúsculo, porque ele diferencia o minúsculo, letra minúscula da maiúscula. Aí pronto, a partir do momento que eu clicar aqui, já existe uma nova variável aqui, ômega 3. Aí agora sim eu posso definir uma nova circunferência, dado centro e raio, a partir desse ponto ou duas linhas, onde o módulo dessa circunferência vai ser ômega 3 ômega underline 3 ao quadrado vezes R3, que é esse valor aqui, ou seja, esse produto vai corresponder ao módulo da circunferência. Ficou bem pequeno, acho que tem alguma coisa estranha aqui. É porque o ômega 3 aqui acabou sendo definido como um vetor. Aqui tá só as coordenadas. Ele não está como um número. Cadê? Aqui em cima. Não está como um número. Eu vou voltar aqui, clicando em Ctrl Z. Ou seja, aqui não existe mais. Não está mais definido o ômega 3. E o que é que eu vou fazer? Para criar um número, o ômega 3 entrar aqui como um número, eu vou ter que definir esse VBA como um número também. Porque aqui o ômega 3 acabou sendo um vetor porque eu fiz
utilizei o vetor VBA, porém eu quero utilizar o número VBA. O que é que eu vou fazer? O número VBA eu vou descrever como sendo V underline B minúsculo A minúsculo, que é para justamente diferenciar desse outro VB A aqui maiúsculo, V B maiúsculo A maiúsculo. Então o valor da aceleração em módulo, o valor da aceleração, o VBA em módulo vai ser igual a V underline Bzinho Azinho igual a módulo, ou seja, usando aqui a barra vertical de módulo de V maiúsculo, B maiúsculo A maiúsculo. Isso aqui é só para diferenciar, né? Porque se colocar maiúsculo aqui também vai dar interferência, que eu estou colocando aqui uma coisa é igual ao módulo dela mesma, ele vai dar interferência. Então, só para diferenciar aqui. Aí eu vou apertar Enter. Aí agora sim, VBA entrou tanto como número, porém o Bzinho, o que diferencia é o Bzinho minúsculo do Bzão Azão aqui, ambos maiúsculo. Agora sim, eu vou definir ômega 3 é igual a ômega 3 sim, é igual a V maiúsculo Bzinho Azinho dividido por R3. Aí sim, agora ômega 3 entrou como um número. Dá pra ficar mais fácil. É o produto do módulo mesmo. Aí agora eu vou definir novamente a circunferência. E o seu módulo vai ser ômega 3 ao quadrado, isso vezes R3 o valor ficou pequeno ainda, mas eu acho que aparentemente tá certo, mas deixa eu ver no outro modelo se ficou tão pequeno assim para o ângulo. Deve ser por causa do ângulo. Deixa eu variar o ângulo aqui. É por causa do ângulo mesmo. Vou colocar um ângulo maior só para ficar mais fácil de desenhar, de desenvolver aqui o diagrama. Pronto, eu já tenho o módulo dessa aceleração normal, né? De aceleração A normal de A. Agora eu sei que a direção dela é justamente paralela a essa reta aqui e com sentido para o centro. Então eu vou aqui na opção de reta paralela, crio uma paralela a essa e centro ela aqui no O, duas linhas. Como eu sei que a direção é para o centro, então já está fácil de criar esse ponto de interseção aqui entre esses dois objetos, aqui embaixo, omitir a circunferência K e a reta I, selecionar um vetor aqui e partir ele do O2, ou duas linhas, até o ponto C. Esse vetor vai representar a aceleração normal de A. Aqui eu vou só arrastar o C para cá, para ficar mais claro, o U para cima um pouquinho e vou renomear o U em propriedades. Vou renomear como A normal de A. E o C aqui eu vou renomear como sendo o A duas linhas. O ponto A duas linhas. Aqui está. O vídeo está ficando um pouco longo, mas porque eu estou tentando detalhar aqui um pouco mais do funcionamento do mecanismo. Vou botar um pouco mais para cima para ficar próximo do outro e trazer para cá, ampliar aqui. Pronto, agora a gente já tem a normal de A, agora a gente vai criar a normal de BA. Da mesma forma, a partir
a normal de BA vai ter que sair do ponto A aqui, né? Que é esse aqui, igual a duas linhas. Então eu vou criar uma circunferência nesse ponto aqui, cujo raio vai ser ômega 3. Eu acho que o problema dessa circunferência aqui... deixa eu ver. O raio dessa circunferência eu defini como sendo... Deixa eu ver aqui. Opa. Exibir mais uma vez. Clicar duas vezes aqui. O que aconteceu aqui dela ficar muito pequena foi que eu defini como sendo a aceleração normal de R2 como sendo ômega 3, que é o dessa barra aqui, a aceleração angular dessa barra. Como dá pra ver aqui, é ômega 3, mas aqui é 2, ômega 2. Essa definição aqui apareceu porque eu cliquei duas vezes em cima da circunferência. Agora sim, ela vai ter um valor maior, como a gente pode ver aqui, ó, porque é ômega 2, que vale 1. Agora sim, era isso que eu estava achando estranho, estava muito pequeno. Aqui vou omitir a circunferência. Opa, que foi aqui? Aqui, pronto. Agora sim, tá um módulo mais razoável para a normal de A. Agora sim que eu vou usar o ômega 3 para criar justamente o módulo da normal de BA, a partir do ponto A, duas linhas. Vou clicar aqui, criar uma circunferência um círculo cujo raio vai ser ômega, agora sim, ômega 3 ao quadrado vezes R3. Isso, exatamente. Pronto, agora sim ficou um pouco menor porque o ômega 3 aqui tem um valor muito pequeno. Deixa eu só ver mais uma vez na definição do módulo dessa aceleração normal de A aqui, se eu usei R3 ou R2. Vou reacender aqui a circunferência K, vou clicar nela duas vezes. E aqui teve mais esse erro aqui, fazendo nas pressas eu coloquei 3 aqui, aqui é 2, R2, esse valor aqui, que até então tá 11, pronto, agora sim. Aí vou omitir mais uma vez o K aqui, a circunferência K, e vai ficar só a circunferência referente à normal de BA. Pronto, eu já tenho um módulo, né? Então, adiantando aqui um pouquinho, vou selecionar a opção aqui de reta paralela, vou criar uma paralela a AB, a reta AB, passando pelo ponto A. Como eu sei que a aceleração normal é no sentido de B para A, então é nessa direção aqui. Eu vou ampliar aqui, criar uma interseção entre esses dois objetos, vou omitir ambos, puxar o ponto A um pouco mais para cima para sair do meio aqui, e agora sim eu vou criar mais uma vez um vetor partindo de A, duas linhas, para C. Vou renomear esse vetor com a aceleração que ele corresponde, que é a normal BA, a normal de BA. Pronto, já está aqui as duas acelerações normais que existem no diagrama já estão representadas. E aqui o próximo passo é, como eu sei que a reta AB também tem uma tangente e que essa tangente tem sentido perpendicular aqui a essa reta AB, então eu vou na opção perpendicular e crio uma reta perpendicular a essa aqui, passando pelo ponto C. Pronto.
Outra coisa que eu sei é que o ponto B ele tem aceleração linear somente e é paralela ao eixo X. Então eu vou criar uma reta paralela ao eixo X. Clicar aqui no eixo X. Opa! Criei. O que foi que aconteceu aqui? Clicar na reta. Na função paralela aqui. Criar uma reta paralela ao eixo X. Passando pela origem aqui, né? Porque essa aceleração de B aqui ela é absoluta, né? O B se desloca para a esquerda ou para a direita em relação à origem aqui. Então, a gente sabe que tem que sair dessa origem. De forma que a interseção, mais uma vez a função interseção aqui, a interseção dessas duas retas represente justamente o módulo daqui para cá, representa o módulo de VB, desculpa, de AB, essa dimensão aqui daqui para cá, e essa dimensão aqui representa a tangencial de BA. E aqui o próximo passo vai ser omitir essas duas retas. Agora que eu já sei que aqui é o ponto B, duas linhas, B duas linhas, aqui eu vou renomear B duas linhas, ok? Eu vou criar um vetor partindo de O duas linhas até B duas linhas, renomear esse vetor como sendo a velocidade, a aceleração de B, e um vetor partindo desse ponto C aqui até B duas linhas, que representa a aceleração tangencial de BA. Pronto, aqui tá formado os diagramas de aceleração, velocidade e posição. No próximo vídeo eu vou tentar explicar aqui um pouco porque essas variáveis que eu defini aqui são todas vetores. São todas vetores aqui, ó. Aí agora o que falta é a gente passar, tirar o módulo desses vetores e definir também o alpha 3.